Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, versículo de número 15, diz: E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Pedro, você me ama mais do que a estes? E ele respondeu dizendo: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. A nossa memória, a capacidade de armazenamento do ser humano é algo extraordinário. Alguns cientistas dizem que a capacidade de armazenamento do cérebro humano é cerca de 1 milhão de gigabytes. Ou seja, nós vamos viver basicamente a vida inteira e nós não vamos esgotar esse HD, essa nossa memória. Claro que é uma coisa diferente da outra, memória e processamento. A gente, por mais que tenha uma memória gigante, às vezes o nosso processamento é um pouco lento. Talvez você já teve a experiência de tentar lembrar de uma coisa que você sabe que sabe, mas não consegue dizer, ele trava, e alguém diz: está na ponta da língua e eu não consigo dizer. Assim como nós gravamos tudo, nós não temos o botão delete. A gente não consegue apagar da nossa memória certas coisas. A gente esquece, mas apagar a gente não consegue. E há memórias que nós desejaríamos apagar. Há dias da nossa vida que a gente queria extirpar da nossa memória e nunca mais lembrar. Alguns traumas que fazem parte da gente, que nós gostaríamos de colocar no mar de esquecimento e nunca mais lembrar. Mas também existem as memórias que são traumáticas, que nos fizeram doer, que são importantes que elas existam. São as chamadas memórias de aviso. Eu me lembro que quando eu era menino, essa minha memória de aviso ainda estava sendo formada. Tinha uma moto com escapamento quente e meu pai disse: não chega perto, você vai queimar a perna. Eu olhei a moto me olhou e parece que uma coisa atraiu a outra. E quando eu vi, eu estava brincando no lado da moto até que eu encostei a perna no cano do escapamento e queimou a perna. E meu pai olhou para mim e disse: eu falei para você que estava quente. E aquilo dali serviu para mim por muito tempo. A moto estava, eu não chegava perto, porque eu sabia, porque eu tinha uma memória que me dizia: dói, machuca. Então as memórias que nos fazem, que às vezes nos machucam, que nos fazem às vezes até mesmo chorar, muitas delas não podem ser apagadas, porque elas nos livram, elas nos não deixam esquecer daquilo que não pode ser esquecido. Sabe, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas, Jesus estava trabalhando na memória de Pedro, porque Pedro tinha uma história com Jesus, e é uma história extraordinária. A Bíblia diz que Pedro foi encontrado na beira do mar, depois de vir de uma pesca fracassada. Pedro estava naquele momento no seu trabalho fracassado, e ele encontra Jesus, e a Bíblia diz que Jesus usa o barco de Pedro para pregar naquela ocasião. E quando a pregação acaba, Jesus olha para Pedro e pergunta se Pedro havia pescado alguma coisa, e ele disse que não. E aí Jesus disse para Pedro: então volta e joga para o lado direito. Uma das falas de Pedro que muita gente enfatiza como sendo bom, na verdade é ruim. Pedro olha para Jesus e diz: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Na verdade, Pedro estava dizendo para Jesus: se der errado, a culpa é sua. Foi você que foi, eu sou pescador, o senhor não. Então sobre a tua palavra eu vou lançar. Então se der errado, é a tua palavra, foi você. E a Bíblia diz que Pedro joga a rede para o lado direito, e quando Pedro joga a rede para o lado direito, tem peixe, ele pesca. Então ele volta com a rede cheia de peixes, chega na beira da praia, e a Bíblia diz que ele não conta, não tem a quantidade de peixes. A Bíblia diz só que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Pedro larga as redes, larga os peixes, larga o barco, fica tudo para trás, e a Bíblia diz que Pedro segue Jesus. Jesus trabalha na vida de Pedro. Pedro é trabalhado por Jesus, moldado por Ele. As histórias que envolvem Pedro sempre são um pouco dramáticas. Pedro andando sobre as águas, Pedro negando Jesus, Pedro sendo exortado por Jesus e ao mesmo tempo um pouco antes sendo elogiado. Ou seja, tudo que envolve Pedro envolve um pouco de drama. É por isso que eu coloquei o nome do meu filho de João e não de Pedro, porque se ele fosse dramático igual Pedro era, eu acho que eu ia me incomodar demais.
Pedro era um discípulo que, se Jesus pudesse escolher com o crivo que a gente escolhe as coisas, nós nunca escolheríamos um Pedro para andar junto. A gente escolheria somente João. A gente não escolheria Judas, a gente não escolheria Pedro. E a Bíblia conta que no meio de todo esse processo que Jesus fez com Pedro, de trabalhar na vida dele, de tirar ele de pescador de peixes e transformar ele num pescador de homens, quando tudo está quase acabando, a Bíblia diz que Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita. E um pouco antes desse texto que eu li, Pedro é encontrado na beira do mar, voltando a ser quem ele era antes. Pedro está voltando a pescar. Pedro desistiu. Pedro abandonou. Pedro não consegue lembrar naquele momento que ele já não era mais pescador. Aquela memória de aviso dele não vem. Não dá certo mais pescar se ele não estiver junto. E ele volta a pescar. E quando Jesus encontra ele, ele já passou a noite inteira pescando. E aí Jesus está na beira da praia. E se fosse eu e você, a gente ia olhar para Pedro e dizer: Pedro, tu é um burro. Eu te avisei. Eu já era. Você não serve mais para pescar. Você só me desaponta. Você só me decepciona. Porque esse é o nosso modo de agir. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro. E interessante é que Jesus tinha já com ele pão, brasa e peixe. Jesus estava esperando eles. Quando Pedro está chegando, Jesus olha para Pedro e diz: tendes alguma coisa de comer? Aí Pedro diz assim: não. Aí Jesus diz: então volta, joga a rede para o lado direito. Sabe o que é isso? Jesus está fazendo um refresh na mente de Pedro. Está fazendo ele relembrar a história. Quando Jesus fala isso, joga para o lado direito, na cabeça de Pedro, provavelmente ele disse: eu sei do que se trata. Quando ele ouve de Jesus dizendo: joga para o lado direito, volta, ele já não diz mais sobre a tua palavra, porque agora ele sabe que sobre a palavra dele não tem como dar errado, não tem como dar problema, porque ele é perfeito, ele não erra, ele é Jesus. E aí a Bíblia conta que Pedro volta a pescar calado. E quando ele joga a rede, a Bíblia diz que já não podia se trazer a rede para o barco pela quantidade de peixes. Aí João olha para Pedro e diz: Pedro, você sabe quem está lá, né? É Jesus que está lá, Pedro. Pedro já sabia. Pedro se joga no mar e vem pelo mar arrastando a rede. E Jesus está esperando ele. E na cabeça de Pedro está passando um filme, porque ele lembrou de tudo aquilo que Jesus já fez. Ele já lembrou do processo. Ele já lembrou que ele negou Jesus por 3 vezes e o galo cantou. Está passando um filme na cabeça dele. Ele está pensando: eu desisti dele, mas ele não desistiu de mim. Pedro precisava lembrar disso. Pedro não podia esquecer. E Jesus está na beira do mar só para garantir que Pedro não tinha esquecido. Não tinha esquecido que ele ouviu de Jesus que ele seria uma pedra sobre qual Jesus edificaria a igreja dele. E aí quando ele está na beira do mar, na beira da praia chegando, a Bíblia diz que Jesus dá um tempo para Pedro contar. Antes ninguém conta peixe. Agora parece que eu vejo Jesus dizendo: conta, Pedro. Tem tempo para contar. Conta, já tem brasa aqui, já tem pão, já tem peixe. Não é desse peixe que eu preciso, eu só preciso que tu lembre. Ele conta os peixes. Quanto que deu, Pedro? Não está na Bíblia, eu estou inventando. Quanto que deu, Pedro? 153. Precisa do peixe ou não? O que você vai fazer com esses peixes, Pedro? E essa rede que você comprou que você não precisava mais? Porque a rede de Pedro foi abandonada na beira do mar. Pedro investe no erro dele. Ele compra rede nova, barco novo, porque aquilo apodreceu na beira do mar, ficou para trás. Tem gente que esquece que já deu errado, esquece que já tropeçou no mesmo buraco, na mesma atitude, na mesma postura, e faz errado de novo e de novo e de novo. Deus já falou centenas de vezes e ele cai na mesma pedra, no mesmo buraco. E aí eles vêm para
para um círculo, ninguém tem coragem de perguntar se era realmente Jesus. E quando está aquele ambiente constrangedor, Jesus olha diretamente para quem precisava lembrar e diz: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí Jesus diz: lembra, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Irmão, Jesus tinha negado Pedro 3 vezes. Parece que Jesus está só não fazendo Pedro lembrar, como está fazendo Pedro empatar uma conta que ele não poderia empatar nunca mais. Jesus está trazendo a memória dele: se tu me amas, apacenta a minha ovelha. Se tu me ama, obedece a minha voz. Se tu me ama, faz aquilo que eu fiz você para fazer. É uma memória que Pedro está lembrando, que não poderia ser apagado. Talvez no dia foi constrangedor, doeu, porque ele teve que abandonar alguma coisa que ele gostava, mas agora tinha algo novo para ele viver e ele precisava viver. Quando Pedro é questionado pela 3ª vez, o filme passa completo. Ele lembra do galo que cantou quando ele negou 3 vezes. Ele lembra de absolutamente tudo. E a Bíblia diz que o semblante de Pedro cai, entristece, e ele diz: Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Se tivesse uma versão do Dave, eu ia completar assim, que Jesus disse: que bom que você lembrou. Que bom que você lembrou. Fala, meu lindo, minha linda. Que isso, hein? Que isso? O povo aqui é muito animado. Nós estamos em Florianópolis e hoje tem que respeitar. Hoje nós vamos gravar a série Vida. E a partir de hoje, aqui no nosso canal do YouTube, começa uma nova série. Uma série que eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus vai ministrar ao seu coração, e coisas novas irão surgir, coisas ainda maiores irão acontecer. E se você ainda não teve uma experiência com Deus de verdade, que essa série sirva de base para promover essa experiência e uma jornada com Jesus extraordinária começar. Eu só quero te pedir um favor antes de começar a mensagem. Se inscreve no canal, meu lindo. Já é a 30ª série que você assiste. Ativa o sininho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta, compartilha. Gente, eu estou apaixonado. Obrigado. E vamos fazer o seguinte: antes que eu chore, antes de começar, vamos para a mensagem. Hoje nós temos um assunto que é o tema dessa mensagem. Eu confesso para você que algumas coisas me motivaram a falar de novo sobre um assunto tão recorrente. Eu vou falar sobre ansiedade. E o tema da mensagem é ansiedade persistente. Sabe, uma coisa que eu ouvi esses dias e que me colocou uma pulga atrás da orelha e que de uma certa forma me incomodou bastante. Alguém havia dito que a ansiedade é falta de Deus. A ansiedade é falta de fé. E quando eu ouvi isso, eu me incomodei profundamente e busquei algumas respostas no Senhor. E hoje eu quero dividir com você sobre esse sentimento que assola tanta gente, que destrói tantos sentimentos, que coloca pessoas em cama, que traz desejos de morte. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4,
versículo de número 34. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 34. Diz o seguinte a palavra: sem parábolas ele não lhes falava, e quando eles estavam a sós, ele explicava para os seus. Esse é um retrato do início de uma história. Está deixando claro que sempre Jesus se fazia compreendido, principalmente para aqueles que estavam próximos a ele. Mas aí um cenário totalmente novo aparece na história. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que o barco se enchia d'água. E ele, Jesus, estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não está preocupado que a gente vai morrer? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse: acalmem, aquieta-te, mar. E o vento cessou, e houve uma grande calmaria. E Jesus disse: por que vocês ainda estão com medo? Por que vocês ainda não acreditam completamente? Eu lido com pessoas todos os dias. Eu confesso que eu nunca imaginei a proporção das coisas que Deus faria através daquilo que nós estamos fazendo agora, que é pregando o Evangelho de uma maneira simples para todos. E eu jamais imaginaria que um projeto que nasceu em um teto, um lugar de um restaurante, um mezanino de um restaurante, para 30 pessoas, alcançaria milhões de pessoas. E à medida que o tempo passa, algumas coisas ficam ainda mais latentes para nós que estamos nessa ponta pregando. As necessidades ficam ainda mais latentes, e a gente consegue olhar pelas reações e pelas perguntas quais são os problemas do nosso tempo, quais são as aflições deste momento da vida da gente. E a pior de todas, a mais recorrente, a mais assustadora, é a ansiedade. Algumas pessoas nós tratamos através das mensagens, mas outras a gente conversa. E quando eu digo tratar, não estou falando da figura médica, estou falando da figura de conselho, de conforto em algum momento, através da palavra. Mas nós, rotineiramente, conversamos com alguém, seja num ambiente rápido, passageiro como o aeroporto, ou às vezes numa mesa de restaurante, sobre o assunto ansiedade. Agora, nessa semana, a gente teve um contato com uma pessoa muito famosa no Brasil, que estava enfrentando crises de ansiedade absurda, a ponto de parar a carreira, a ponto de desistir de tudo. Eu não estou falando de uma carreira pequena, estou falando de uma carreira gigantesca, de milhares e milhares de pessoas que acompanham, e de centenas de famílias que são sustentadas por aquela carreira artística. E aquela pessoa que a gente conhece, todo mundo, eu também, da tela, da internet, forte, imponente, corajosa, parecia um gatinho escondido atrás de uma mesa. Parecia um menino, abrindo o coração e dizendo: olha, eu estou com medo, eu estou com crise de pânico, estou com ansiedade, eu acho que eu não consigo mais. E aí eu estou aqui olhando, e eu sei que aquela pessoa acredita em Deus de todo o coração, e que confia no Senhor de verdade. E eu estou aqui olhando para aquilo, sabendo que falar de Deus de novo parece que não vai fazer tanto sentido, porque aquela pessoa já conhece Deus. E na contrapartida, algumas semanas atrás, alguém me
diz publicamente: olha, a ansiedade é falta de Deus. Então peraí, se a ansiedade é falta de Deus, quem conhece Deus e vive o Evangelho jamais terá ansiedade. Se for desta maneira, quem conhece Jesus está imune às dores da vida e jamais vai ficar com medo do amanhã. Se for assim, discípulo, pelo amor de Deus, você não tem o direito de ficar ansioso. Se você ora, você não tem o direito de ficar ansioso. E as pessoas estão colocando isso na gente. A gente chega a se perguntar: mas será que é porque eu não confio em Deus de verdade então? Será que o problema sou eu? E quando não questionamos a existência de Deus, olha, mesmo confiando em Deus permaneço ansioso, então Deus não existe. E essa é a realidade da vida. Todos nós somos assolados por esse sentimento todos os dias, de ansiedade, de angústia, porque essa é a vida. A questão é: como eu resolvo isso? E aonde eu encontro as respostas que preciso para então acalmar o meu coração e me livrar desse sentimento que me aprisiona? E aí eu vou para a palavra. Irmão, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque tudo aquilo que a gente acha, a Bíblia tem certeza e nos explica, tirando aquilo que a gente acha para colocar verdade no nosso espírito. E quando você tiver qualquer dúvida, deixa eu te dar um conselho: vai para a palavra, vai para a Bíblia Sagrada. A palavra nunca vai te colocar em dúvida, ela vai te trazer paz e certeza. Então, se a dúvida é que a ansiedade é a falta de Deus, a palavra vai me trazer certeza que não. Já começamos bem. A ansiedade não é falta de Deus. A ansiedade não é falta de fé. Vamos começar a treta. Olha, é tanta cobrança que colocar mais uma é difícil. Eu estava conversando com uma garotinha essa semana, e ela me dizia das pressões da vida dela, do tanto de prova que ela tem. Enquanto ela falava, eu comecei a ficar ansioso. Eu desisti do colégio no lugar dela. E eu perguntei para ela: na sua sala muita gente toma medicamento? E ela começou a falar a lista que todo mundo que está na sala dela toma. São todos adolescentes. E eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Essa é a realidade. Doenças que na nossa geração parecia que não eram reais, quando pelo menos eu era adolescente, hoje são reais. Remédios que nem sequer eu sabia o nome, hoje todo adolescente sabe e toma. Então o problema está começando na base, está chegando na nossa fase e parece que tudo vai de mal a pior. E aqui eu vou para a palavra. A palavra começa com Jesus dando uma ordem para os seus discípulos e todos aqueles que estavam juntos. Vamos para o outro lado. A ordem é simples, e a ordem vem de Jesus. Jesus está dizendo: entrem no barco, comecem a remar, que nós vamos para o outro lado. E assim acontece. Eles entram no barco, e o caminho em direção ao destino que Jesus havia passado começa. E Jesus é maravilhoso. Ele não está muito preocupado com o que vão dizer, porque enquanto todo mundo remava, Jesus está dormindo. Eu sei que a gente às vezes passa batido nesses exemplos, mas ele era o chefe, irmão. É claro que ele já havia servido muito, e naquele dia não foi diferente. Mas no momento ele está dormindo, e a Bíblia diz que ele está em cima de uma almofada, porque ele não é bobo nem nada. Eu acho fantástico esses detalhes. Ele não só está dormindo, como ele está numa almofada, porque ninguém merece dormir num pau, uma tábua. Não é verdade, irmão? Jesus é inteligente, botou aqui, deu uma coisa arrumadinha, top, e mimiu. Só que olha o detalhe, mais um interessante. Jesus dormiu aonde o barco é controlado, na parte de trás, aonde fica o leme. Jesus dorme ali, uma sonequinha bem top. E aí a Bíblia diz que uma tempestade começa. E a tempestade é assustadora. A Bíblia diz que o vento é forte, as ondas batem, e agora o barco começa a encher-se d'água. A pergunta é: e Jesus? Dormindo na almofadinha dele.
A tempestade não acordou Jesus. A tempestade não tirou o sono dele. Eu queria ter o sono de Jesus às vezes, para poder dormir uma noite inteira sem acordar com a serena. É um desabafo. Mas, brincadeiras à parte, Jesus segue dormindo. E ele está no barco no meio daquela tempestade. E os discípulos começam a ficar desesperados, pensando que o fato de Jesus dormir significa que ele não está preocupado com a morte iminente deles. Então olha que loucura, Jesus está no barco e a preocupação dos discípulos é: a gente vai morrer e ele vai seguir dormindo. Eu não sei o que passou na cabeça deles, mas a preocupação deles é: ô Jesus, hello, ei, o senhor não está preocupado que nós vamos morrer, porque nós estamos para morrer e vai ser daqui a pouco. Nós, se nós não morrer dentro, nós vamos se jogar para morrer fora. Jesus, só um detalhe, veja que interessante. Eu não estou falando de gente que não conhece a Jesus. Eu não estou falando de gente que não andou com Ele, ou que não o ama, ou que não o conhece. Eu estou falando de gente que dorme e acorda com Jesus todos os dias. Agora entenda quão poderosa é a circunstância difícil para nos amedrontar e confundir os nossos sentimentos. Entende que, puxa, esse homem transforma água em vinho, esse homem multiplica pão e peixe, esse homem cura cegos, leprosos, paralíticos, e a minha preocupação é que eu, que sou do time, vou morrer afogado e ele vai ficar dormindo. Entende que o sentimento não tem lógica? Sim ou não? O sentimento é absurdo e ele não tem lógica. Então eu começo a entender que a ansiedade, esse sentimento, realmente, ele não tem lógica e ele não confia em Deus. Se a ansiedade fosse uma pessoa, essa sim eu poderia dizer que não tem Deus em momento nenhum, porque ela não confia em nada. Ela tira todas as nossas certezas, ela rouba o nosso chão, ela tira as nossas esperanças. Agora, o ansioso, não. O ansioso, ele tem Deus. O ansioso, ele confia no Senhor. Eu sei que às vezes tem uns que não, mas entende, o que eu estou falando é um panótipo geral. Ele conhece ao Senhor, ele já viu Deus fazer coisas extraordinárias. O problema é que quando o sentimento se torna maior do que o indivíduo, quando o sentimento se torna maior do que nós, quando as emoções nos governam e nós deixamos de governar as emoções, aí sim deixamos de confiar em Deus de maneira completa. Aí sim deixamos de ter fé em Deus de maneira completa. Mas entenda que não é a falta de fé que traz ansiedade, é a ansiedade que traz falta de fé. Eu quero então agora a gente entra numa crise emocional, porque nós como seres humanos temos uma batalha que é anular-nos, que é anular os nossos sentimentos, que é anular as nossas vontades. E entenda, quando eu estou falando disso, eu estou falando de o que o Evangelho diz, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí a gente vai entrar numa confusão gigantesca, lindo, porque a gente vai começar a remeter aos princípios de tudo. Quem governa? Quem domina? Quem é o que está no comando? Quem é que está no centro? Quem é que está com as mãos segurando na ponta? Aí, lindo, eu preciso retomar a nossa conversão, se ela é genuína ou não. Eu preciso retomar se quem governa o meu coração, a minha vida, a minha história, é Ele ou não. Eu preciso retomar os primórdios, porque lá no começo, com os meninos ansiosos que estavam no barco, apareceu uma ordem bem clara: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Lá no início, é Jesus dizendo: lindos, que entrem no barco e nós vamos para o outro lado. Não, bebê, eu preciso que você entenda isso.
Ei, entra no barco, porque nós vamos para o outro lado. Não. Vamos agarrar aqui, ó. Entra no barco. Pô, é que quando eu fiquei aqui travado, eu falei assim, o quê? Como assim? É isso aqui, ó. Entra no barco, que nós vamos para o outro lado. Irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque podia dar o tsunami na terra, podia dar um furacão, podia cair 19 raios no mesmo barco. Não importa. Ele falou lá, nós vamos. Se eu tenho uma palavra, se eu tenho um endereço claro, se eu sei o que sou e quem Deus é em mim, eu não preciso ter medo do que acontece no meio. Eu só preciso ter certeza de como que vai acontecer no final. Eu preciso anular esse tempo passageiro para dizer: Deus, eu sei quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Se Deus me deu uma palavra sobre o amanhã, eu preciso parar de temer o entretempo, sabe? Eu só preciso crer dizendo: sim, Jesus, se o Senhor falou que nós vamos para o outro lado, não importa, vou ficar tirando água do barco até o Senhor acordar e falar: aquieta-te vento, acalma mar, porque eu ainda permaneço no barco. Entende? Não, agora vamos resolver a treta. Porque tem gente que ainda vai sair de uma mensagem como essa assim, dizendo: bom, e a vida continua o caos. É verdade? Tem gente que ainda pode terminar esse vídeo dizendo: eu cansei, eu não aguento mais, eu até queria crer no que esse garotinho está falando aí, mas eu durmo e acordo com o mesmo sentimento. Eu quero que a gente descortine as nossas emoções. Vamos descortinar o que a gente pensa. Se os discípulos vendo Jesus no barco, aquilo não era suficiente, sejamos sinceros, que também não nos é suficiente saber que Jesus está no controle da nossa história. A gente tem que ser sincero. Pensa, irmãos, a gente se move pela fé. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas entenda que nós não vemos Jesus aqui. Alguém está vendo? Só porque eu tenho um pouco de medo de você. Ninguém. Mas pela fé nós podemos saber e sentir que Ele é real, verdadeiro e está aqui através do seu Espírito Santo. Amém. Concordamos? Ah, que bom. Concordamos então. Então vocês estão reconhecendo que mesmo sabendo e tendo certeza que Ele está no barco, isso não é suficiente. Vocês são ruins mesmos. Nós somos. Eu também sou assim. E eu tive já centenas de provas contra mim, dizendo que é isso que eu sou. Eu prego o Evangelho, eu falo de Jesus bonitinho para todo mundo, mas tem dia que eu estou assim: será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Será que o Senhor está se importando com aquilo que eu estou passando? Será que o Senhor sabe das responsabilidades que eu tenho? E eu sei que Ele está no controle, porque eu já vi a prova desse controle centenas de vezes, mas sempre tem um amanhã que vai precisar que eu saiba de novo. Então sejamos sinceros. Saber que Ele está no barco não é suficiente. Eu sei que a nossa humanidade é difícil, mas entenda que tem uma coisa que acalma mais os discípulos do que a própria tempestade acabando. É quando Jesus acorda. Nós temos uma menininha recém-nascida, e às vezes ela está no carrinho e ela está chorando, e a gente não está na frente dos olhos dela, mas a gente está falando: filha, a gente está aqui. Aconteceu isso até hoje. Filha, o papai está aqui. O papai está aqui. E ela não parava de chorar, até que eu saí e de uma voz me transformei em uma cena, uma imagem. Ela olhou para mim e abriu um sorriso e parou de chorar. Com Jesus é a mesma coisa. A gente tem que aprender a orar, lindo, e a pedir de maneira correta.
Jesus, eu sei que o Senhor está, mas eu preciso urgentemente te ver. Jesus, eu sei que o Senhor é real, mas me dá um sinal das tuas mãos. Jesus, eu não sei como eu vou ver e sentir, mas eu preciso. Entende que a oração certa traz a resposta real que a gente precisa. Eu não estou te dando uma receita de bolo, eu só estou dizendo que existem maneiras de nós sufocarmos esses sentimentos e o sentimento se constranger com o amor e o favor de Deus sobre nós. Eu poderia te contar as minhas histórias, mas eu perderia tempo demais. Eu só vou dizer para você o que acontece aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus é acordado. Jesus não acordou por conta do vento. Jesus não acordou por conta da tempestade. Nem sequer as águas que invadiam o barco foram suficientes para acordar. Mas a voz de um discípulo foi. Não. Ah, lindo, se você soubesse que a tua voz é muito mais alta do que a tempestade que você vive, se você entendesse que para o Senhor é muito mais comovente a tua voz do que a tua dor, entende? É muito mais importante o que você diz do que o que você sente. Como assim, David? Eu só estou te dizendo que você tem que orar mais, lindo. Você tem que dobrar mais os teus joelhos. Você tem que falar mais para o Senhor o que você sente. Para de esconder no teu espírito a dor. Para de esconder como se não tivesse nada acontecendo. Não, grita, Senhor, é o seguinte, eu até acredito que o Senhor está no controle, mas pelo amor, aparece, faz alguma coisa. Porque se a gente não fazer assim, além de ansioso, a gente vai ser hipócrita. Porque é isso que a gente quer. Deus não está sujeito às nossas vontades, mas a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então, lindo, eu imagino a coragem dos discípulos, porque eles estão com medo, mas não querem acordar, porque não sabia que você não vai acordar de mau humor. Acorda, mas daí nós vamos morrer. Aí um perguntou para o outro: acorda o homem ou não acorda o homem? E aí, irmão, o que nós faz? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda, irmão? Acorda ou não acorda? Então toma coragem você, irmão. Acorda você, acorda o mestre, começa a gritar. Não tenta esconder e fingir que está tudo bem do jeitinho que está. Não. Acorda, coloca para fora, diz, rasga o coração. Diz para o Senhor: Jesus, eu estou ansioso mesmo. Eu sou ansioso mesmo. Eu preciso que o Senhor apareça de algum jeito, preciso que o Senhor fale, mostre. Usa um profeta, me dá um sonho. Coloca esse menino para pregar alguma coisa que eu preciso ouvir agora. Mas provoca, entendeu? Provoca, sacode. A Bíblia diz que Jesus acordou. Quem me acordou? Parece que eu vejo tudo assim, ó. Aí a palavra de Jesus é: vocês ainda não aprenderam. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso é um processo. Vocês vão andar comigo e vão continuar aprendendo. Não resolve de uma história. Vocês ainda não aprenderam. Acalmem. Olha que legal. Jesus acalmou aqui primeiro, para depois acalmar aqui. Acalmem. Aí ele olhou para o vento: aquieta-te, vento. O que é mais fácil? Aquietar o vento ou acalmar aqui? Seja sincero, lindo. É mais fácil de Jesus parar a terra do que acalmar a tempestade que acontece dentro do nosso coração muitas das vezes. Mas Jesus demonstra de maneira clara que Ele se preocupa mais com o que acontece aqui do que o que acontece aqui. Lindos, acalma o coraçãozinho de vocês. O vento, cala a boca, baixa a bola. A Bíblia diz que o vento fez assim, ó. Mas eu imagino que o coração dos discípulos ficou aqui, ó. Tudo olhando para Jesus assim, ó. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Quem é esse?
confesso para você que terminei de ler esse texto feliz. Quando li e reli, entendendo nessa perspectiva, eu terminei feliz. Terminei assim dizendo: ufa, Jesus, então segue o jogo. Glória a Deus. Pode acordar, Pedrinho, amanhã tem campeonato. Eu entendi, está tudo dominado. Nossa humanidade vai sendo aplacada a cada dia. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, menos medo nós temos. Quanto mais nós oramos, mais experiências com Jesus nós nutrimos dentro do nosso coração. Não acontece de um dia para a noite, isso acontece no caminho. Acontece caminhando com Jesus. Então, basicamente hoje eu sou ansioso, amanhã vou ser um pouco menos, depois de amanhã menos ainda, e depois de amanhã muito menos do que ontem, mês que vem quase nada, até uma hora que eu pegue a almofada, deite no lado de Jesus e deixe o pau torar para dentro do barco, até que chegue uma hora que eu confie 100% e deixe a onda bater. Vai chegar uma hora, bebê, que vai dar uma confusão. Você vai falar assim: me dá uma almofada. Que se o mestre está de almofada, eu também quero uma almofada. Dá uma almofadinha, papai. Aí você deita no ladinho do papai. Fala: Jesus, não deixa ninguém acordar nós, não. Porque se o Senhor falou que vai nós chegar no outro lado, nós vamos chegar no outro lado. Não importa o tamanho da onda, não importa a intensidade da tempestade, o que importa é saber que o Senhor que está, faz, e se acontecer aqui dentro um desespero, o Senhor acorda. Mas entendo que quanto mais caminho, menos preciso te acordar. Meu lindo, se você está ansioso, fique tranquilo, isso é normal. Não é falta de Deus, não é falta de Jesus, não. Fica tranquilo, isso é coisa da gente, faz parte. Mas deixa eu te falar um negócio. Quanto mais você conhecer a Jesus, quanto mais, sabe, você experimentar da graça, do amor e do cuidado de Jesus, mais segurança você vai ter, mais certeza você vai ter. E a certeza, ela vai aplacando o medo. E aí sim, quanto menos medo, menos ansiedade. Quanto mais segurança no Deus que você serve, sabe, menos ansiedade. E aí você vai viver menos ansiedade hoje, bem menos amanhã. E lembre-se, até uma hora que você consiga descansar aonde Ele descansa, e andar aonde Ele anda, agir aonde Ele age, e saber que Ele não só está no controle, Ele faz. Vou te contar, eu estava tão ansioso para essa série. Eu não tinha visto isso aqui pronto. Eu não vi pronto o background, eu não vi. Tá bonito, né, André? É legal. E é isso. Mas já fui mais ansioso. Já tive muito mais cabelo branco por conta de série gravada. Enquanto eu falava, eu tô aqui lembrando: Jesus, cada série que passa, mais de boa eu tô ficando. Menos amanhã, menos depois de amanhã. Jesus, nós oramos, Senhor, para que esses sentimentos a cada dia sejam aplacados no nosso espírito, para que a cada dia nós possamos te conhecer melhor, te conhecer mais, amar o Senhor mais, sabendo que algumas coisas são naturais, algumas podem ser tiradas de vez. Mas Jesus, o segredo é o Senhor. E nós queremos, Jesus, que aonde tiver um coração ansioso e aflito agora, o Senhor acorde no meio da tempestade.
Aonde estiver alguém agora, Senhor Jesus, passando por dias de angústia, que o Senhor acorde no meio dessa tempestade, que o Senhor mova o vento, que o Senhor acalme o mar e a tempestade, que o Senhor apareça de alguma forma, porque na verdade, Jesus, nós sabemos que o Senhor está, mas a gente quer ver. A gente é assim, Jesus, eu sei, mas a partir do momento que o Senhor vai aparecendo mais, a gente vai ficando mais de boa, até o momento que a gente vai deitar no teu lado e vir curtir a viagem. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou apaixonado por pregar o Evangelho. É a melhor coisa da minha vida. Nada se compara. Para mim os segundos, sabe, voam, os minutos voam, as horas voam. Mas eu vou confessar que fica mais fácil pregar quando tem muita gente querendo ouvir. Obrigado. A animação de vocês me dá mais ânimo. Pena que eu não consigo sentir quem está em casa agora aqui junto com a gente. Mas aqui, irmão, esses irmãos é tudo escandaloso. O povo de São Paulo é tudo bocudo, tudo... Mas... Vou dar uma indireta. Mas você que está na sua casa pode ser uma pessoa também que grite. Como gritar? No comentário. Você pode comentar. Curte o vídeo, porque o YouTube não ouve a mensagem, mas quando ele vê que as pessoas comentam, compartilham, ele diz: nossa, deve ser bom, e manda para mais gente. Então curte, compartilha, comenta, manda para os irmãos. E se você ainda não é inscrito, nem que seja por pena, não, vou por pena, vai por pena mesmo. Sou bem humilde contando um negócio desse. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor Jesus para você aqui nesse canal. Vamos pro vídeo? Dê um jeito na sua vida. Ô, gente, que coisa boa se a gente puder trazer para cá, para essa mensagem, o nosso caderninho de meta. A gente trazer, só para dar uma lidinha. Se você está em casa agora, você escreveu em algum lugar, vai lá pegar rapidinho o que você escreveu, só para nós dar uma olhadinha. Aí você vê assim: nossa, prometi que eu iria emagrecer. Olha, nada ainda, né? Prometi que eu ia orar todos os dias. Oh, Papai do Céu tá com saudade. Faz tempo que vocês não falam, né? Dia 31 de dezembro foi o último dia. Vou ler a Bíblia toda. Você não saiu de Gênesis até agora. Vocês estão rindo de vocês, né? Você sabe que no final dessa mensagem eu quero te apresentar algo que o Senhor nos deu, mas no final, algo que vai ajudar você, mas é acessório, é pro final. O principal é a mensagem. Mas fica até o final e não ouse ir para o final porque você é curioso ou fofoqueiro. Fique aqui. Mas olha só, eu gravei uma mensagem no final do ano. Essa mensagem rodou no início do ano de 2023. E o tema da mensagem foi: eu quero ser melhor. Irmão, eu confesso para você que quando eu dei o título na mensagem, eu fiquei pensando: nada, o povo não vai nem ver.
Porque é muita ousadia, né? Você fala assim, nossa, eu quero ser melhor. Parece que a gente perde um pouco disso, né, na nossa vida. A gente vai amadurecendo e a gente pensa que está tudo certo, está dando certo do jeito que está bom, não precisa mudar nada, não precisa melhorar. Você conhece alguém que diz que não precisa mudar nada? Que não precisa perdoar, que está tudo certo, que ele está vivendo uma vida top? Quando eu era líder de jovens, eu evangelizava na rua, e a primeira pergunta que eu fazia era: tá tudo bem? E a pessoa dizia sim. A vida estava destruída. Mas a gente prefere contar uma história que é diferente às vezes da realidade. Então entenda que quando eu gravei essa mensagem, eu pensei, olha, quem for humilde, quem reconhecer que precisa, vai assistir. E eu fui bem abrangente nessa palavra, não fui tão específico em algumas coisas. Mas aí, lindo, hoje, durante esse dia, o Senhor me fez olhar para direções específicas, e por isso ousei em colocar o nome dessa mensagem de tome um jeito na sua vida. Porque é o que a mãe da gente fala: toma jeito nessa vida, menino. Quem é mãe e pai aqui sabe do que eu estou dizendo. Aliás, vamos fazer um exercício. Olha para o irmão que está do lado. Sei que você ama fazer isso, mas é só para provocar mesmo. Fala assim: toma jeito na sua vida. Você convidou alguém meio perdidinho para vir para cá, meio bandidinho, vida, né? Fala para ele. Irmão, a dica é falar e desviar o olhar. É deixar a reflexão pairar, entendeu? Você fala assim, ó, toma um jeito na sua vida. E deixa. Porque era assim que a nossa mãe fazia. Toma um jeito na vida, menino, se arruma. E fazia outra coisa. E aí a gente fica com a reflexão: mas no quê? Fácil. Só pegar o que você prometeu no comecinho, né, do ano. Então eu vou ser bem específico. Quer saber do que você precisa dar um jeito na sua vida com urgência? Traz para conversa seu caderninho de metas para 2023. Olha para ele e olha para o que você está vivendo. Se, meu lindo, você não tiver conseguido viver 10% do que você prometeu, você precisa dar um jeito na sua vida, lindo. Sabe por quê? A nossa vida passa rápido demais. Quando nós vermos, tudo passou, acabou, e a gente está na virada de 23 para 24, dizendo: olha, esse ano, Senhor, vai ser tão diferente. Eu vou fazer... Você está entendendo? Enquanto a gente não toma uma postura de homem, de mulher, a nossa vida passa desapercebido, os frutos não são percebidos, o que Deus tem para as nossas estações não chegam, e no final a gente reclama do ano que passou e promete o que não vai viver no próximo. E eu vou te falar um negócio, lindo. Eu fiz promessa para mim, e eu só estou pregando porque pela misericórdia de Deus, e vai continuar assim, eu estou conseguindo cumprir. Mas não está sendo fácil. Irmão, eu prometi que eu ia fazer a leitura da Bíblia esse ano inteiro de novo. Irmão, quando chega a números, irmão, é só número. Eu odeio número, mas eu prometi para mim, eu vou ler. Ai, irmão, quando chega Cantares de Salomão, que é tanto romance, irmão, tanto que eu fico: Jesus, eu não estou vivendo nada disso, é muita provocação. Ou seja, a meta é clara, e eu vou te dizer o porquê eu estou me cobrando. Porque quando chegar esse tempo que nós reescreveremos as metas, algumas não estarão lá mais. Algumas não serão mais metas, serão realidade. Gostei da senhora. Venci os 21 dias.
Venceu. Por quê? Porque aquilo que você entende que transforma, você não pode colocar como meta, tem que ser como rotina, tem que ser realidade, tem que ser a sua vida, tem que ser a sua obrigação. Bebê, a minha vida não é meta ler a Bíblia, é minha obrigação. É a minha obrigação. E a sua também. Uai, nós estamos vivendo a mesma vida, na mesma terra, com o mesmo Salvador. Você quer viver uma vida inteira sem conhecer aquele que te comprou com sangue precioso? Você quer viver uma vida inteira dependendo de homens para falar o que Deus disse para você? O que você quer? Então entenda, lindo, que as nossas tarefas, elas precisam ser alinhadas. Então, vamos colocar a vida em ordem. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque eu vou começar a pregar. Apocalipse. Quando você chegar aqui, irmão, no teu devocional, chama já o pastor para te ajudar, porque vai ter cada dúvida. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Cadê o irmão do Glória? Preciso do Senhor comigo até o final, porque agora vai ser um pouco difícil de glórias multiplicados, porque eu vou tocar em algumas feridinhas. Bom, meu lindo, estamos em 2023. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Eu vou fazer 33. Eu estaria em Israel. Só que eu tenho uma notícia: a última pessoa que teve em Israel com 33 eu até vou ressuscitar, irmão, mas não vai ser o terceiro dia, não. Mas essa reflexão a gente deixa para depois. Eu só quero que você entenda que a nossa vida é muito rápido. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque quando a gente vê, passou. Anos passam, voam. Meus filhos estão grandes. Meu filho mais velho tem 5 anos. Eu me lembro do dia que a minha esposa contou a notícia que ela estava grávida, e eu pensei que quem estava grávida era a nossa amiga. É verdade, ela entregou uma caixinha com exame de gravidez. Como tinha uma amiga nossa junto, eu olhei: você está grávida? E a minha esposa ficou olhando para mim assim: sou eu. 5 anos já se passaram. Ou seja, a vida da gente passa muito rápido, e a questão é: o que dentro do tempo que passou, no que eu cresci, no que eu melhorei, no que eu me pareci mais com Jesus que não me parecia antes. Eu tenho a impressão que às vezes algumas pessoas, elas vão, ao invés de amadurecer e ficar mais inteligente, vão emburrecendo, vão se desconfigurando. Sabe, é como aquela pessoa que é jovem, mas se veste como um velho. Ele tem juventude mascarada de velhice, porque parece que alguma coisa em algum ponto desconectou. Gente que não se cuida, ou gente que viveu uma vida espiritual incrível e de repente não tem mais nada de relacionamento com Deus. É interessante entender e imaginar que nós às vezes somos esses personagens tristes de uma história, aonde a vida passa para todo mundo cresce, amadurece, evolui, melhora como ser humano, como servo de Jesus, como marido, como esposa, como esposo, como filho, e tem gente que piora.
Tem gente que era um filho ruim, ficou pior. Tinha gente que era um marido 7 e caiu para 4. Não, irmã, não olha para ninguém agora, olha para mim. Pelo amor de Jesus, a pessoa. Tinha gente que tinha uma vida com Deus extraordinária, vivia coisas incríveis com o Senhor, e não tem mais nada com Deus. Até tem, segunda-feira, 7 horas da manhã, assiste uma mensagem, lembra de Jesus na próxima segunda. Ou só se o pau torar. Se não tiver treta, não precisa de Jesus na história. Então deixa eu te contar uma coisa, lindo. A vida com Jesus, ela só melhora. As coisas, quando tem Cristo na receita, ela só melhora. Se está piorando, irmão, você tem que aprender a despiorar logo. Entendeu? Você precisa tomar um jeito na sua vida. Então agora a pergunta é bem simples: sua vida com Deus ontem, sua vida com Deus hoje, está melhor ou pior? Ano passado para esse ano. Casamento. Trabalho. Estudo. Família. Mesmo depois da eleição? Essa palavra tem que chegar na hora certa. E ela vai chegar na hora certa no seu coração. Eu quero te apresentar alguns pilares que mudam a nossa vida para sempre. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 nos apresenta a chave de tudo. O principal que um homem precisa e que sozinho jamais conseguiria. Porque tem uma questão. A gente gosta de palavra boa, motivacional. A gente gosta daquelas coisas que você vai para frente do espelho e diz que você é uma máquina de vencer. Ai, mas não funciona, né? A gente volta para casa motivado. Vou conquistar o mundo. No outro dia, meu Deus, a gente achou que era um leão, é uma galinha velha, maltrapilha. Olha no espelho, sabe, rugiu no dia anterior, tá miando agora. Quer dizer, a gente sozinho, irmão, é muito instável. A receita começa aqui. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Sabe, a primeira área da nossa vida que a gente precisa dar um jeito logo é ter alguém morando bom dentro de nós. A primeira coisa que todo ser humano precisa, a gente precisa de um morador nessa kitnet, irmão. Prazer, kitnet Dave. Pois é, irmão, Jesus podia escolher qualquer lugar para viver no mundo, escolheu umas kitnet igual eu e você. Tinha gente melhor, tinha gente mais, mas é nós, irmão. Ele escolheu nós nesse planeta, aqui na terra, olhou para nós e falou assim: quero morar em vocês. E aí, olha que doideira, ele não entra assim, vou entrar. Não, ele bate. E a questão agora é: você tem que reconhecer, ou você precisa de ajuda, ou você não precisa de ajuda. E aí, bebê, você precisa de ajuda? E o caderninho tá rolando? E a meta que seus pais fizeram sobre você, e que você fez sobre você, e que todo mundo já fez, e que nada até agora aconteceu. Então, lindo, a primeira coisa que o ser humano precisa é reconhecer. Ela é jogar toalha, irmão. É jogar toalha. A gente precisa de uma vez por todas reconhecer, dizer: Jesus, seguinte, ó, eu estava controlando a minha vida, só deu BO, só treta, só confusão. Toma o controle. Você está entendendo que isso muda tudo? Meu lindo, sabe, eu vou ser bem direto. O que muda a vida do homem não é quando o homem ajuda o próprio homem. Não é quando nós nos olhamos no espelho e pensamos que somos capazes sozinhos. O que muda a vida do homem é quando o homem olha para si e reconhece que não é capaz,
que não consegue, que não é possível sozinho, que o homem não é suficiente para ajudar o próprio homem, que o nosso coração é enganoso. E é nesse momento que a vida muda de maneira radical e poderosa, porque no espelho reflete uma imagem que é semelhança daquele que nos criou, e é aqui que a vida muda. Eu digo: Jesus, eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho, eu não vou dar conta sozinho. E como eu preciso colocar a minha vida em ordem, Jesus, entra, Jesus. Você pode dizer: entra Jesus, entra Jesus, entra, faz morada aqui. Começamos uma crise. Você é chato com cheiro em casa? Você é chato? Irmão, eu tenho um problema. Quando eu me mudo, a minha principal batalha é tirar o cheiro de quem morava antes. E eu já me mudei umas 3 vezes, estou parecendo nômade. Esses últimos anos aí foi sinistro. Se Deus quiser, agora eu vou me mudar para me mudar menos. Se Deus quiser. Amém, igreja? Aí eu faço uma faxina, faço uma geral, limpo o ar-condicionado. Se tiver tapete, eu mando higienizar tudo. Limpo o sofá, limpo tudo. Fiz isso na última casa agora. E não é porque o cheiro é ruim, mas é porque eu quero o meu cheiro, né? Agora, quando Jesus entra, também tem cheiro. Também tem coisas dentro de nós que não são dele, que não pertencem a ele, que não combinam com a decoração que ele espera, que não é o que ele quer. E aí, bebê, não é mais a casa que manda, é o dono dela. Oh, lindo, oh, calma, não se alegra não, porque agora começa a maior confusão da nossa vida. Quando ele entra, a gente começa uma reforma. É o que a gente chama de colocar a vida em ordem, é o tomar o jeito na vida. Só que entenda que não é eu que tomo o jeito, é ele que dá o jeito. É ele que chega e começa a mudar. Lindo, posso te contar uma coisa bem simples? Não existe evangelho sem transformação. Não existe vida com Deus sem mudança de vida. Deixa eu acordar você do sonho da Disney. Lindo, quando ele entra, ele primeiro, antes de construir, começa a destruir o que construído foi. Os nossos pilares mudam. A nossa confiança muda. Antes a gente confiava no diagnóstico, só naquilo. Ou a gente olhava para a pesquisa e só aquilo. Agora não, a gente tem uma voz dentro de nós que é maior do que nós, maior do que os dados, maior do que os diagnósticos, maior do que tudo. Então não é mais a gente que governa, é ele que domina, é ele que determina. Só que aí a gente começa as crises. A gente vai ter que mudar. E esse é o problema de muita gente que vive uma vida inteira sem mudança e uma vida distante de Jesus, porque não deixa Jesus completar a obra. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você. Não adianta você me ouvir, não. Não adianta você me ouvir. Não adianta você só me ouvir. Você precisa colocar aquilo que Jesus coloca para você, a sua vida, a sua prática. Sabe, quando eu digo ser uma pessoa melhor, não é para que você seja melhor e apareça nos olhos dos outros. Não, é para que Jesus seja glorificado em você. Irmão, eu comecei esse ano dizendo: eu quero ser melhor, eu quero brigar menos. Eu estou brigando menos. Eu não aceito, irmão, terminar o ano de 2023 igual eu terminei o ano de 2022, parecendo um galo de briga. Eu não quero. Mas o que eu preciso? Dar mais controle para ele. Mais controle. Jesus, pega outro cômodo, entra em outro cômodo agora, invade, Senhor, pode abrir, pode entrar. Senhor, tem porta trancada da minha alma, pode abrir, entra Jesus. Pode entrar em emoções que eu escondi, o Senhor já sabia, mas entra, governa. À medida que a gente dá o controle para Jesus, Jesus absorve o controle da nossa história e muda a nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada à medida que nós vamos entregando e abrindo espaço no nosso coração para Ele. Ou seja, meu lindo, você quer colocar a sua vida em ordem? Coloca para quem sabe organizar.
faz da maneira correta, Jesus entra, governa. E aí algumas coisas vão começar a sentir em você falta, que vai fazer você buscar. E aí você não vai conseguir explicar o porquê. Não vai. Mas tem alguma coisa dentro de você acontecendo. Quer ver um negócio? Você está vendo esse vídeo agora, certo? Milhões de pessoas podiam estar assistindo. Você está vendo. Sabe por quê? Eu preciso acreditar no que eu prego. Jesus moveu para chegar até você. E por você sozinho você não ia querer ver. Porque que história é essa de tomar jeito na vida? Mas algo dentro de você está dizendo assim: você precisa. Você precisa. Deixa, entra, apanha junto, bora. E aí você entrou. Sabe o que é isso? Alguma coisa dentro de você já está acontecendo. Só que a obra precisa ser completa. Os cômodos precisam ser destrancados. A vida precisa ser explanada. E aí algumas coisas começam a acontecer. E é aqui que eu quero deixar claro o que na outra mensagem não consegui. Duas coisas botam a nossa vida em ordem de maneira sobrenatural e acelerada. Está sofrendo por antecipação? Você quer ouvir ou não deixa? É que vocês não mostraram interesse. Irmão, talvez vocês não entenderam o que eu acabei de dizer para vocês. Eu vou, Davinho, falar para vocês o que em um mês pode transformar uma história inteira da sua vida. Olhando, dava para colocar o nome dessa mensagem de Receita da Felicidade, mas daí vocês iam achar que era demais. Mas eu vou te contar muito simples, muito fácil, e você nunca mais vai esquecer. Quer dar jeitinho na vida sua, bebê? Quer viver o que Deus tem para você? Quer crescer, quer evoluir, quer amadurecer? Duas coisas que não vão poder faltar nunca na vida de quem nunca para de crescer: oração. Nada, né? Os irmãos. Ai, eu pensei que tinha ser uma receitinha. Daí eu ia apertar Ctrl+C, Ctrl+V, e no outro dia minha vida ia mudar. A primeira coisa é oração. Lindo. Talvez você não entendeu ainda porque não tem esse relacionamento. Mas o dia que você tiver, você vai conseguir entender com mais clareza. Mas essa semana um amigo meu me perguntou algo que eu fiquei constrangido, porque por alguns segundos eu não soube responder. Ele perguntou para mim: Dave, como é que eu faço para amar Jesus do jeito que você ama? Eu fiquei supletivo, teologia, escola bíblica dominical, tentando ver se tinha uma resposta teológica para aquilo rápido. E ele dizia: porque eu admiro Jesus, eu acho maneiro a história, acho bonito quando você fala dele, mas eu não sinto isso que você sente aí, esse teu olhinho que brilha, esse negócio, eu não sei. Aí, irmão, eu falei a melhor resposta possível, porque me achei na hora. Aí o senhor falou: foi eu que dei a resposta. Eu falei: sorry. Eu falei para ele: sabe por quê? É porque eu falo com ele algo para você que é a minha vida. Eu, Dave, eu confesso que às vezes eu não consigo ficar muito tempo assim de joelho. Eu sou meio ansioso, eu sou muito dislexo. Eu começo orando e começo já fofocando para Jesus, e eu pego foco. Não é fácil, irmão, para mim orar. Eu oro e falo: Jesus, eu preciso aprender a orar, Senhor. E o Senhor viu que o Flamengo perdeu. Jesus foi para a Turquia, Senhor, que vergonha. Eu queria que tivesse, entendeu? Aí eu já mudo de foco, eu esqueço. Eu tive que colocar uma nota no meu telefone: motivo de oração. E sabe o que eu descobri? Eu esqueço da nota. Tá tão difícil. Só que tem uma coisa: em todos os momentos possíveis e inimagináveis, eu lembro. E quando eu lembro, eu falo. E quando eu falo,
eu sinto. E à medida que eu sinto, eu aprendo. E à medida que eu aprendo, eu me apaixono mais. E à medida que eu me apaixono mais, eu oro mais. Você entende? É uma coisa cíclica que só aumenta e cresce. Eu gostaria muito de toda hora pudesse chamar alguém para entrar comigo nesse ambiente de Santo dos Santos, que está acessível para nós a toda hora. Mas muitos de nós não entramos porque não temos a disciplina inicial, pelo menos a inicial, de dizer: não, eu vou dobrar o meu joelho. Até eu ter esse relacionamento, eu vou colocar despertar o telefone. Porque, irmão, na verdade eu sei, tem gente que quanto mais a gente conhece, a gente fica mais com a raiva da pessoa. Você já viajou com alguém que você gostava e depois você desgostou? Nossa, irmão, é terrível. Você viaja com a pessoa, nossa, ela é tão legal. E aí 2 dias de viagem você fala assim: nossa, tem como acabar a viagem? E eu e a minha esposa, nós somos fofoqueiros, hein? Quando nós viajamos juntos, nós entramos no quarto e a gente fala: nossa. Esses dias eu falei pra minha esposa, entrei no quarto e falei: gente, se eu casasse com aquela mulher, eu já tinha morrido. Minha esposa: tá vendo? Valoriza. Jesus não. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona, mais você ama. Mas não tem como você dar um jeito na sua vida se o seu relacionamento com Deus não existir. Você vai fazer planos e vai descumprir planos, vai fazer metas e vai esquecer delas. Mas quando Jesus entra na frente, irmão, a vida muda. E a segunda coisa que não vai poder faltar: você vai precisar de alimento. Eu já passei o tempo dessa mensagem demais até, mas eu preciso dizer para você: você vai precisar de alimento. Se você for em qualquer nutricionista, ele vai dizer que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Não pense que na vida espiritual é diferente. Você vai precisar da palavra. Sabe, lindo, a religião escraviza a fé de muita gente. Diz que você é dependente de uma figura, que você depende para a salvação de um lugar às vezes, e condicionam a sua fé àquilo. Eu poderia usar isso contra você e dizer: olha, se você não assistir toda segunda-feira, sua vida com Deus não está boa. Não, bebê, não precisa assistir não. Deus sempre vai colocar alguém para assistir. Deus sempre vai levantar alguém que precisa. Aliás, irmão, se quiser ir direto na fonte, beijo. Eu não estou pregando para produzir escravo, eu estou pregando para produzir gente livre, que não precise de intermediário, que vá na palavra, na fonte. Maturidade. Você está entendendo? E isso é o que acontece quando Jesus entra. Maturidade. A gente melhora, a gente aprende mais, se apaixona mais. E o conselho é muito simples: se você quiser dar um jeito na sua vida, só tem uma forma. Não é o curso, não é o arrasta para cima de alguém que está te prometendo mundos e fundos. Não é a empresa que você tanto quer. Não tem nada a ver com isso. Se você quer dar um jeito na sua vida e daqui 1 ano ter histórias que te deem orgulho e felicidade pelo que você está vivendo, só tem uma pessoa que pode mudar. O nome dela é Jesus. Eu termino e é para isso que serve um pregador. A gente serve para se tornar obsoleto, não ter mais a necessidade. Hoje você se alimenta de um tipo de alimento, amanhã não serei mais suficiente. Deus colocará outro alimento para você. Entende? Mas você precisa abrir a porta para Ele poder entrar. Eu quero aproveitar essa mensagem
como prometi no começo, falar para você que hoje, oficialmente, 6 de março, uma nova etapa da nossa história começa e mais um filho nasce. E se não me falha a memória, é o 7º. E o 7º é perfeição. Eu quero ajudar você a dar um jeito na vida, mas não é me colocando como seu mentor, é te apresentando Jesus como quem pode mudar todas as coisas. Deus me deu um livro chamado Colocando a Vida em Ordem. Está pronto? 31 dias para organizar e transformar a sua vida. Um devocional preparado especialmente para auxiliar você a realinhar todas as áreas da sua vida. Nossa, tá tão lindo. Só de, né? É que a gente tá gravando antes, eu só tenho esse. Mas no dia que essa mensagem for ao ar, eu vou deixar um link aqui na descrição para quem quiser. E é isso, meu lindo. Eu, Dave, tô desde o dia 1º de janeiro colocando a casa em ordem. 2023 não vai ser um ano normal. Eu quero viver o melhor ano da minha vida. Amém? Ah, lindo, tem um negócio. Se você quer também, você vai fazer uma oração comigo. Mas lembre-se que talvez essa vai ser a primeira vez que você vai orar isso. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu sou completamente teu. Entra, Jesus, e coloca a minha vida em ordem. Amém.